Oi, oi, pessoas lindas de Jesus. Tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui compartilhar uma coisa assim. É difícil até trazer em palavras. Mas como a maternidade fala comigo, como Deus me ensina através da maternidade. Porque a gente, como pai e mãe, a gente se põe num lugar de ensinar, né, de educar, mas nós somos muito ensinados e forjados nesse lugar também, muito demais, é algo assim extraordinário. Eu tenho duas filhas e a mais nova ela ainda faz sonequinha. E ontem eu coloquei ela para dormir como de habitual e ela não dormiu. Olha só, presta atenção, porque Deus vai nos dar uma lição muito importante para nossa vida, assim. Acho que em todos os estágios da nossa vida a gente vai precisar lembrar de que Deus ele faz isso com a gente. E eu coloquei ela para dormir, ela não dormiu ontem. Quando eu entrei no quarto, ela ainda estava acordada e ela mexeu na bolsa, que estava perto ali do berço. Ela mexeu na bolsa, tirou todas as coisas dentro da bolsa, pegou um brinquedinho que estava na prateleira do berço. Enfim, ela passou 1 hora mais ou menos brincando dentro do berço. Na hora que ela se cansou, ela não dormiu, ela me chamou. Beleza, não fiz ela dormir mais porque já tinha passado do horário, ia ficar tarde para ela pegar no sono. Tirei ela do berço e ela ficou por aqui comigo. Quando foi hoje, eu usei de outra estratégia. Eu falei, já que ontem ela se distraiu com um monte de coisa, eu vou tirar tudo as distrações para ela realmente dormir. Então, tirei a bolsa que tava ali perto, tirei o brinquedinho, deixei ela só com o ursinho que ela gosta de dormir, a cobertinha dela. E fechei o quarto, depois subi, ela tava dormindo. Daí beleza, passou, falei, deu certo. As mães que têm, né, a rotina, e quando essa rotina flui muito bem, a gente fica muito feliz. Porque a gente sabe que é o melhor para nossas filhas, para os nossos filhos. A gente sabe que é melhor para eles. Então eu sempre gostei dessa rotina de sono com elas. E daí, beleza, passou, daí fui fazer minhas coisas, meus afazeres. E a hora que eu sentei aqui para trabalhar, eu pensei, nossa, Deus ele faz exatamente isso com a gente. O Senhor ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor, Deus, ele já visitou o nosso futuro. Então ele sabe o que é melhor para nós. E quando nós falamos assim, Senhor, assume o governo da minha vida, toma o controle da minha vida nas tuas mãos, a gente automaticamente dá liberdade para o Senhor trabalhar na nossa vida. Porque Jesus, ele não entra se você não deixar. Jesus, ele não limpa o seu coração se você não deixar, se você não quiser. E há um tempo que eu perdi o controle da minha vida para o Senhor. E eu pensei, o Senhor ele faz isso com a gente porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando ele quer fazer a gente descansar nele, ele tira todas as distrações que podem afetar o nosso descanso. Olha só, né? Que extraordinário. Isso para mim foi extraordinário. Como o Espírito Santo ministrou no meu coração com um fato muito simples que aconteceu hoje. E o Senhor muitas vezes ele vai tirar distrações que nos impede de acessar coisas no mundo espiritual, de estabelecer um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Então ele vai tirar muitas vezes o seu trabalho, vai permitir que você perca algumas coisas, vai te afastar de pessoas, de amigos, de família, para poder te ter por completo, para poder ter o seu coração. E quando ele faz isso, ele pode sim restituir todas as coisas, desde que ele tenha certeza que isso não vai mais te distrair.
Então, quando eu perceber que a Luísa já consegue dormir, mesmo com a bolsa lá perto e os brinquedinhos, ela tá pronta pra continuar dormindo, que pode ter o que for, as distrações não vão impedir que ela durma, que ela descanse. Eu posso dizer que muitas vezes descansar no Senhor não é a ausência do desconforto. Muito pelo contrário, às vezes vai haver desconforto. Porque quando ela viu que eu tirei a bolsa e os brinquedos, ela achou ruim. Ela, tipo assim, minha mãe tá tirando as distrações dos meus brinquedinhos que eu vou esperar ela sair do quarto pra eu brincar? Mas eu falei pra ela, não, você vai nanar agora. Agora é hora de nanar. Daí eu tirei as coisinhas. Então, muitas vezes o Senhor vai tirar tudo que te distrai e vai te causar um desconforto. Vai te causar questionamento. Senhor, mas por que que o Senhor permitiu que eu perdesse? Por que que fulano se afastou? Por que que eu perdi o meu emprego? Por que que o Senhor permitiu essas coisas? Por que que eu tô sofrendo? Por que que tá desconfortável? Porque o Senhor, Ele quer que você descanse nele. Que o seu descanso possa estar nele. Porque mesmo no desconforto, mesmo a Luíse, que é a minha filha, sem as distrações, ela dormiu e está dormindo já há 2h30, porque eu tô gravando esse vídeo aqui e eu vou acordar ela daqui a pouco. Então é sobre isso. E o Senhor me ensina demais, demais, demais. Eu tava até comentando com a minha mãe esses dias, eu falei, nossa mãe, como Deus fala comigo através da maternidade. Porque são coisas simples do nosso dia a dia mesmo, da nossa rotina, que o Espírito Santo vem e me ministra. Olha, o Senhor, Ele faz isso com você. Ele faz isso com aqueles que o buscam, com aqueles que estão debaixo das suas asas, com aqueles que buscam refúgio nele. Então, que nós possamos hoje tomar essa lição para nossas vidas e entender que esse é o trabalhar de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Eu queria deixar uma passagem com vocês, para que não fique somente nesse contexto, né? Mas que possa, a luz da verdade, que a palavra de Deus possa iluminar o nosso entendimento hoje, né? Vamos lá. Olha lá o que vai dizer a palavra do Senhor em Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim, ó: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quando nós somos iluminados pela palavra de Deus, é como se realmente ela fosse uma luz assim, ó, que abre o nosso entendimento, que ilumina a nossa mente, que transforma a nossa mente. Porque eu li essa passagem hoje pela manhã, gente, no devocional. Mas num momento ali, ela entrou, a semente foi lançada, mas eu fiquei ali ruminando. Depois você vai fazer suas coisas, né? Esqueci. E quando aconteceu esse fato, na mesma hora, esse versículo veio novamente na minha cabeça e fez total sentido. Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós temos que permitir que o Senhor transforme o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, sermos realmente renovados, com a mente renovada em Cristo Jesus, porque a vontade dele é perfeita. Eu fiz a Lolo dormir, ela vai acordar super bem, mas ela não queria dormir, ela estava distraída com os brinquedos, então ela fica ali resistindo o sono, e assim somos nós, a gente é teimoso, a nossa alma é teimosa. Quando a gente tira os olhares, o nosso olhar do Senhor por um momento, por um instante, as coisas deste mundo nos abalam.
Quando ele fala, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, é sobre isso. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós queremos nos amoldar nos costumes desse mundo. Nós queremos fazer o que todo mundo faz, nós queremos vestir o que todo mundo veste, nós queremos ter o que todo mundo tem. E a gente fica totalmente distraído. Distraído com rede social, distraído com o nosso trabalho, com o nosso status, com a nossa renomação, o nosso entendimento, o nosso conhecimento e nos esquecemos das coisas do Senhor. Então, nossa, que ensinamento, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta e o Senhor exorta quem Ele ama. Então, essa palavra, ela veio primeiro de encontro com a minha vida, para depois eu trazer aqui. Ela primeiro penetrou na minha alma, para depois eu trazer aqui com clareza e com autoridade. Amém? E se precisar ouvir novamente, ouça. Porque até eu preciso depois voltar esse vídeo e assistir, porque vai servir pra mim de novo, entendeu? Porque a gente é teimoso, lembra? A gente tira o olhar do Senhor por um instante, a nossa alma é teimosa. Nossa alma começa a se amoldar aos comportamentos e costumes deste mundo. Então, vigia, terra, vigia. Amém? Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo ministre no coração de vocês. Que essa palavra possa ser como uma semente lançada no seu coração e que no seu coração haja uma terra fértil, boa, para que essa palavra dê frutos na sua vida e através da sua vida. Você pode encaminhar esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra. Você pode salvar para assistir depois, não sei. Mas permita que a palavra de Deus transforme sua vida, transforme o seu caráter. Amém? Deus abençoe. Um beijo, pessoas lindas de Jesus. Até o próximo vídeo.